Vamos lá. Momentos em que a gente teve o cruzamento TK inverso, né? Ou seja, linha de média móvel passando para baixo da linha de média móvel base. Então, o mais recente, para vocês terem ideia da importância e da significância disso em termos de momento, lembrando de tendência. Lembra quando eu gosto, falo assim, cara, uso muito smoke para tendência, gosto, esse é o meu tipo de análise. Então, entenda o quanto esse cruzamento inverso é importante. Na história recente, tá? Por mais que a gente tenha tido banimento de mineração do Bitcoin, por mais que a gente tenha tido que mais que deu? Guerra, tudo mais, enfim, inflação, blá 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 blá. O último cruzamento inverso foi aqui na nossa crise de saúde, tá? Então, ou seja, em março de 2020, quando deu o estopim da pandemia, a gente teve nessa bizarra correção e a linha de média móvel rápida passando por debaixo da base. Em sequência, a gente teve aqui no semanal ainda o cruzamento TK, que aí sim, ó, azul passando por cima da vermelha, e deu início nada mais, nada menos a nossa bull run, né? O movimento que deu início à nossa bull run, a grande valorização aqui no final de 2020, início de 2021, primeiro pico, depois a gente teve o segundo pico, mas aqui já, né, nesse movimento de correção, a gente não só não teve, a gente manteve, né, o gráfico de velas acima da nuvem, mas também, ó, olha como as duas médias ficaram distantes, né? Aqui, nesse momento atual que a gente está vivendo, depois de um ano inteiro, basicamente, né, de lateralização em 2021 e depois de um início difícil de 2022, a gente teve uma aproximação dessas linhas, né? Ou seja, sempre é um movimento que gera uma cautela, sem dúvidas, mas na minha forma de leitura de mercado e de mundo, né, do que a gente está vivendo, eu vejo que aparentemente o pior já passou, tá? Em termos de correção, em termos de instabilidade, eu vejo que a gente está muito mais propenso agora, por mais que a gente ainda tenha, né, correções que possam levar a gente até eventualmente a $39 mil, a gente já assimilou essa faixa de preço que eu comentei de $10 mil, de 35 a 45, então a gente já andou muitas vezes, né? A gente já fez grandes movimentos por períodos, né? Aqui um primeiro período de grandes trocas nessa faixa de preço, aqui de novo. Então, na minha opinião, fora essa questão de fundo duplo, né? Um fundo ascendente, eu acho que a gente tende agora a consolidar para que mais uma vez essas médias elas voltem a se afastar, né? Óbvio, a linha de média móvel base pode acompanhar aqui, também continuar crescendo, mas eu não acredito que em 2022, pelo menos por agora, né, a gente tenha esse cruzamento inverso, porque o cruzamento inverso seria negativo. Aí eu já mostrei um exemplo negativo e vou mostrar outro exemplo. Peraí, deixa eu só apagar aqui. Ai, cacete. Putz. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Cruzamento inverso, olha aqui. Esse último cruzamento foi o quê? Logo depois da nossa corrida de 2017, ali iniciozinho aqui em 2016, a gente tem quedas, né, correções ao longo da subida. Aí aqui marcou realmente o final da bull run, a busca pelo pico em dezembro de 2017, iniciozinho janeiro de 2018, a gente ainda tem esse bull trap aqui, e aí depois a gente vem as correções. E aí, realmente, demora, né, ainda mais no semanal, para que a gente tenha, de fato, o cruzamento, mas a partir daqui, a gente pode ver que a gente teve o cruzamento bem aqui, tá? E a partir daí a gente deu continuidade à busca pelo nosso fundo. Então aqui foi o nosso fundo de bear market, tá? Mas que vamos ver quantas semanas antes a gente teve esse aviso pelo o cruzamento inverso. Espera aí, deixa eu só achar a ferramenta. Date range. Aqui. Então, ó,
teve esse período aqui que realmente, se você estava esperando isso para realizar lucro, por isso que eu gosto de realizar lucro ao longo da subida, tá? Mas eventualmente você pode ter uma posição menor ali que você vai jogar conforme o mercado for corrigindo e você entender que realmente a gente está indo para um inverno. Depende da sua estratégia. Mas a partir daqui, ó, a gente teve desde o fundo, lembrando que isso é um gráfico semanal, né? Vou botar aqui nessa vela. O cruzamento inverso, ele te avisou 182 dias antes da gente chegar de fato ao fundo. Então, por mais que você não tenha pego esse período aqui, principalmente esse aqui, para retirada de lucros, e tenha uma perda considerável em relação ao seu portfólio ou que você tinha de lucro para realizar, a partir daqui você já consegue ter um embasamento muito forte de que de fato a gente vai ter uma continuidade de correção, de que de fato a gente está entrando ali num bear market, e aqui você não teve só o cruzamento TK, tá? Desculpa, o cruzamento inverso do TK, mas você teve também a média, esse cruzamento te avisando que o gráfico de velas passaria abaixo da nuvem. Isso aqui é uma nuvem bem fininha, tá? A gente pode até andar aqui para trazer um pouco mais à tona, mas isso aqui é uma nuvem bem fininha, mas mesmo assim, independente da espessura, a espessura ela vai dizer outras coisas para a gente, mas a lógica de que abaixo da nuvem é bearish e acima da nuvem é bullish, independe da grossura dela, tá? Então, mais uma vez, onde a gente teve um cruzamento inverso do TK. E aí, esse é o motivo para eu ficar tão atento a isso aqui no mercado, enfim, no plano atual, né, no momento atual que a gente está vivendo no mercado, em relação ao gráfico semanal. Mas com toda a humildade, assim, não sou dono, né, da bola de cristal, não comando o mercado. Peraí. Depois de todas essas crises, né, que a gente teve aí no curto prazo, no médio prazo, ao longo de 2021, e mesmo assim a gente conseguiu, né, mostrar uma força relativa muito forte em relação a vários ativos, né? A gente pode botar aqui no Infinity Market Cap, que eu tinha botado até na última live. Vamos ver em que posição está o Bitcoin hoje. Ocupando a 9ª posição ainda, né? Você vê que é um momento que, de certa forma, os mercados corrigiram, né? Microsoft caindo, Amazon, tem a Saudi Aramco, né? Enfim, petróleo subindo um pouco, né? De épocas de guerra, normal. Mas ações, Tesla caiu 4,61%, enfim, mas ainda assim o Bitcoin se mantém no top 10 do mercado. Então, é um indicativo muito forte para a gente, né? Ainda mais com os países aderindo a esse movimento. Trouxe a notícia da Suíça, de uma cidade da Suíça, legalizando o Bitcoin como legal tender, né? Então, um movimento muito forte. E aí, agora trazendo uma outra ótica, né, para a gente, enfim, sair agora da minha análise. Já falei do semanal para fechar. Trouxe aqui alguns dados, né, análises on-chain, outras não. Esse aqui foi o Velvet Maxi, também é um Twitter que a gente traz aqui de vez em quando. Ele traz um cenário um pouco mais caótico, que no final das contas é bullish, tá? Mas que traria uma correção mais abrupta. Então ele fala aqui que todo mundo estava bearish, né? E aí a gente vai ter um pump até março de 2015, né? Ou seja, até daqui a mais 12 dias. Aí ele diz, segundo passo, todo mundo vira bullish again, né? Porque o mercado se anima e, caraca, voltou para cima da, sei lá, média móvel, eu nem sei agora a média móvel de 200 dias, onde é que está exatamente aqui, mas não é essa aqui não, ele traz uma outra média. Mas o que conta aqui dentro da lógica do raciocínio é realmente a recuperação da emoção, a recuperação da ganância, né? O termômetro indo para verde ali do Fear and Greed. E aí, todo mundo bullish, e aí ele diz, then crash it again, né? Então, tem nova queda. Ele traz aqui uma capitulação de 2 semanas para que em abril a gente tenha um fast bounce, que é uma recuperação em V que ele chama, e a continuidade do rally até uma new all-time high em junho. Então, assim, é uma teoria interessante, né? Não acho que tenha que ser dessa forma, eu só achei, né, a narrativa é possível, né? É possível. Só que
não sei sinceramente se vai acontecer exatamente dessa forma. Eu acho que a gente pode ter um caminho mais tranquilo, né, mais de maior lateralização, de uma consolidação maior, para que um novo momento, um pouco mais à frente, a gente faça esse bounce, mas de maneira um pouco mais regrada. Eu vejo isso assim, como uma possibilidade maior, mas não descarto, né, outras possibilidades. Esse é um outro cenário, então trouxe aqui só dando os créditos e atualizando vocês.